Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. Aleluia, 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 aleluia. A expectativa que nós geramos, ela vai decidir o quanto nós vamos receber da parte de Deus. A Bíblia nos diz em Efésios 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Existe uma bênção de Deus sobre você. Você está autorizado para prosperar em tempo e em fora de tempo. Existe algo da parte de Deus que vai te impulsionar para um rompimento jamais visto antes. Se prepare para romper, irmão. Se prepare para romper. Há um favor de Deus sobre você. Há uma bênção de Deus disponível para cada dia deste ano de 2022. O diabo não poderá resistir ao povo de Deus. Eu estou vendo portões sendo destravados. Eu estou vendo pessoas deslanchando como nunca antes. Eu não sei você, irmão, mas eu estou pronto. A minha conta está pronta. O meu bolso está pronto para receber as maiores quantias jamais vistas. Existe algo da parte de Deus que irá marcar dia após dia nesse ano de 2022. Sabe, eu vejo pessoas vindo aqui para contar os feitos do Senhor, dia após dia, culto após culto. O diabo não poderá te resistir, irmão. Não haverão limites que poderão te paralisar. Não existem armas forjadas que possam neutralizar aquilo que Deus disse que já é seu. Eu vejo Deus derramando sobre você nesse ano de 2022 coisas que estavam paralisadas. Coisas que estavam paralisadas está sendo desenfreada agora. Estão sendo destravadas agora. Você vai prosperar como nunca antes. Há alguns dias atrás estava no teu coração o desejo diante de Deus de dizer a Deus: eu vou semear como nunca na minha vida, porque eu vou ver o seu favor sobre mim. Sabe, Deus está destravando hoje sobre as tuas finanças, e você vai começar a ver coisas acontecendo como nunca antes em sua vida. Se prepare, porque os teus parentes, os teus familiares, eles olharão para você e verão que você estava buscando com convicção o Deus que vai fazer uma revolução sobre você. O seu desejo, a sua sede está trazendo para você coisas extraordinárias ainda esse ano. Se preparem para o mais de Deus. Se preparem para o mais de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Deus é muito bom. Ministério de Música, muito obrigado. Vocês são um sucesso. Amém, gente? Como é bom iniciar mais um ano poderoso na presença de Deus, amém?
Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado por tudo isso. Amém? Eu quero já agradecer aos pastores dessa igreja, dessa obra maravilhosa, pastor Douglas e pastora Pamela. É uma honra sempre poder estar aqui com vocês, meus amigos particulares, uma referência de casal para a nossa vida, amém? Para você também, não é verdade? Amém? Eu gostaria também de pedir para minha esposa ficar em pé, por favor. Bom, para quem não conhece, essa é a Natália, né? Eu acredito que muitos conheciam ela apenas pelas redes sociais, mas hoje ela está aqui comigo para corrermos essa carreira, e eu quero dizer que estou muito feliz de poder estar com ela aqui, amém? Ela é uma mulher maravilhosa, amém, gente? Pode sentar, amor. Bom, queridos, sem mais delongas, eu quero aproveitar nesse momento para poder falar com você sobre multiplicando suas posses. Não, eu acho que você não entendeu, multiplicando as suas posses. Deixa eu dizer algo para você antes de eu começar essa mensagem. Prosperar é a vontade de Deus para a sua vida. Prosperar é a vontade de Deus para a sua vida. Existem muitas pessoas que ainda estão com as mentalidades freadas acerca de prosperidade, acerca de riquezas, que elas ainda não conseguiram entender e discernir dentro do coração de que existe uma riqueza produzida dentro de cada um de nós. A Bíblia nos dá ensino sobre riquezas, e quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos começar a perceber de que existem coisas que já foram destinadas para que você viva em abundância. Amém? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 30, no versículo 25. E eu quero começar falando sobre multiplicando as suas posses. Entenda bem, queridos, quando nós começamos a perceber de que existe uma arma dentro de nós, depositada em Deus, que se move através daquilo que cremos e falamos, nós vamos começar a perceber de que não existem limites e nem barreiras para nós começarmos a entender como materializar e multiplicar aquilo que nós já temos. Muitas pessoas estão esperando com que Deus venha manifestar uma bênção sobre elas, mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos, uma das primeiras coisas que precisamos perceber é de que existe uma palavra sobre você, e essa palavra, ela precisa ser encarada como uma arma que vai fazer você sair do ponto A para o ponto B, até perceber de que existem multiplicações, existem posses que vão começar a se materializar diante de você, como nunca antes. Existem 3 inimigos que precisam ser combatidos, e quando nós falamos sobre, eu quero falar sobre esses 3 inimigos. O primeiro, o nosso eu; o segundo, o sistema; o terceiro, o diabo. Existem muitas pessoas que estão sendo paralisadas, não é porque o diabo se levantou contra elas, ou porque algo não está se manifestando, e sim porque nós não estamos percebendo como colocar a nossa mentalidade, o nosso coração, e liberar uma palavra sobre aquilo que já existe sobre nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos começar a entender que a Bíblia começa a dar destino para as coisas que nós já temos, e a nossa boca começa a liberar multiplicação sobre aquilo que já foi derramado sobre nós. Não, eu acho que você não entendeu. Existe uma multiplicação, e ela vai se manifestar a partir do momento que você começar a liberar a visão, liberar a palavra, e você entender como Deus ele quer se mover por meio daquilo que você manifesta. Muitas pessoas, elas estão esperando com que algo se manifeste, mas Deus está esperando com que você se manifeste sobre aquilo que Ele já colocou em você. Existem muitas passagens bíblicas que elas começam a trazer para nós algo que vai fazer com que nós enxerguemos como nós devemos nos manifestar e como nós devemos ter um procedimento que fará com que os processos da nossa vida, fará com que nós tenhamos uma vida de avanço, até que a nossa visão comece a perceber de que a bênção do Senhor, ela vai começar a se manifestar a partir do momento que você entender o que se move por dentro de você. E aqui no versículo 25 diz sobre Jacó e Labão. Versículo 25 diz, põe na tela por gentileza: tendo Raquel dado à luz a José, Gênesis 30, 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Próximo. Dai-me os meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto
e de que maneira eu te servi? Labão então respondeu dizendo, achei uma mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por meio de ti. Deixa eu começar dizendo uma coisa, eu preciso tirar esse paletó, gente, está me incomodando. Obrigado. Vamos lá, eu vou ler na minha versão aqui. Então Labão perguntou, versículo 31, que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma. Jacó então respondeu, voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com a seguinte questão: hoje passarei todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas, e eles serão o meu salário. Irmão, preste atenção numa coisa. Essa história aqui está dizendo sobre Labão e Jacó. A Bíblia diz que Jacó ele ficou durante 20 anos morando com Labão. E aqui nesse momento a Bíblia está falando sobre algo que vai mexer comigo e com você. Quando nós começamos a perceber aquilo que Deus está dizendo por meio da sua palavra aqui em Gênesis 30, nós vamos começar então a nos identificar com algo que está se manifestando sobre a vida de Jacó. E uma das primeiras coisas que eu quero que você perceba é: 2022, ele terá o processo de maturação na minha vida e na sua vida. Mas para que coisas se manifestem de uma forma rápida, nós precisamos entender quem se move através de nós. Então a Bíblia diz aqui, no versículo 32, hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as suas ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerar coisas roubadas. Então Labão disse, eu concordo, seja como você disser. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras, manchas brancas, todas as cabras que tinham pintadas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então Jacó a distância equivalente de 3 viagens, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou os galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-as parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados juntos aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde eles costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados e salpicados e pintados. Presta atenção numa coisa. Imagine como Jacó ele teve a inspiração de começar a colocar todos os rebanhos que ele queria ter sobre posse dele, mas a Bíblia está dizendo que ele começou a descascar ali madeiras e começou a listrá-las e colocar na frente da onde eles bebiam e se acasalavam. Para quê? Para que ele tivesse os rebanhos segundo aquilo que os animais olhassem para aquilo que ele fez. Não, eu não sei se você está entendendo. A Bíblia nos diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem vê em seu coração, assim ele se torna. Presta atenção numa coisa. Jacó teve a inspiração e a audácia de entender de que ele provocaria uma genética sobre os animais. Por quê? Porque ele queria ter os animais segundo aquilo que ele gostava. Então a Bíblia diz que ele começou a descascar ali madeiras e começou a riscá-las para que os animais olhassem para aquelas madeiras, se acasalassem ali e começassem a nascer segundo aquilo que ele projetou e não segundo aquilo que a genética dava. Entenda uma coisa: existe um poder sobre você que nem mesmo o diabo pode paralisar, e um desses poderes se chama a sua imaginação. A Bíblia nos ensina a nos tornar aquilo que vemos. E quando Jacó começou a desenhar listras sobre aquelas madeiras, a Bíblia diz que aqueles animais começavam a olhar ali, se acasalar ali,
e todos os filhotes nasceram segundo o desenho que Jacó colocou ali diante daquelas madeiras. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus sempre vai usar você com inspirações para você usar aquilo que é comum e perto para transformar em resultados extraordinários. Muitas pessoas estão olhando para a prosperidade como se fosse algo espetacular. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia nos ensina a entender de que como o nosso coração vê, é assim que aquilo se torna. Não é o tipo de salário que você tem, o tipo de emprego que você tem, aonde você mora, e sim como você se coloca na posição de entender que a bênção do Senhor se move em você. Não, acho que você não entendeu. Todas as vezes que nós olhamos para os cenários bíblicos, nós vamos perceber de que quando Moisés ali, por exemplo, ele chega diante do mar, a Bíblia diz que Deus fala para ele: bate o cajado na água e ordene para que ela se abra. A Bíblia diz que aquele mar se abriu, então ele passou a seco diante do povo. Por que isso está acontecendo? Porque existe um comando que ele muitas vezes vai partir de você, e Deus vai respaldar aquilo que você está fazendo, a ponto de tornar uma realidade aquilo que você não tinha, mas que você ousou fazer algo, então Deus se manifestou sobre aquilo que você fez. O grande problema da vida dos cristãos é que eles estão se acostumando em esperar Deus fazer, e outros estão movendo quem Ele é por dentro daquilo que fazem. Quando nós olhamos para a bênção de Deus, nós vamos começar a perceber que o lugar que Deus está nos colocando é o lugar onde a prosperidade começará a se manifestar, porque você está lá. O maior processo para que nós entendamos como a bênção de Deus se manifesta é como a nossa mentalidade decide olhar para a situação e não olhar para o problema. Quando você começa a trabalhar a manifestação da sua mente sobre aquele problema, você começará a entender que a palavra de Deus começará a te dar a visão da solução e não a visão do problema. E a maioria das pessoas, elas estão colocando o coração sobre o problema e não sobre a resposta. E sabe, eu fico imaginando aqui Jacó tendo ficado 20 anos na casa de Labão, mas existia uma coisa que estava movimentando a vida de Labão: a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: haverá um tempo que Deus começará a levar você para lugares onde nada acontece, mas vai começar tudo a acontecer por causa daquilo que se move em você. Não existe a possibilidade, irmãos, daqueles animais terem nascidos malhados. Imagine só, ele pega os animais e ele começa a converter a genética deles por uma visão. Meu Deus, o que fará a bênção de Deus se mover em você? O que fará a materialização da bênção de Deus em você? É como a sua visão está se propondo a se manifestar sobre uma situação. O diabo por muitas vezes vai dizer para nós que nós não temos condições todos nós temos. O que nos falta muitas vezes é fé. E quando você começa a olhar para aquilo que Deus está colocando diante de você, você começará a perceber que não depende daquilo que você está tendo, não depende daquilo que estão te condicionando, não depende de como as coisas estão acontecendo, depende de como você se propõe a realizar aquilo que está no seu coração. Meu irmão, entenda uma coisa: em Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: é Deus quem opera em você, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Meu irmão, a vontade de Deus, ela está propícia e pronta para ter uma manifestação a partir do momento que você dá comando a uma situação. O grande problema é que nós estamos esperando os dias se passarem para algo acontecer. Existe algo sobre a vida de cada um de nós, e esse algo se chama a unção de Deus, que é a capacidade dele sobre uma incapacidade humana. E quando você começa a perceber Jacó, a Bíblia diz que Jacó ele começa a prosperar. A Bíblia diz que Labão olha para ele e diz: olha, eu tenho recebido adivinhações da parte do Senhor, que eu tenho prosperado por causa da tua vida. Eu quero fazer você imaginar uma coisa aqui agora. Imagine só o seu patrão prosperando, avançando, abrindo mais unidades. Mas imagine só você sendo a peça fundamental para isso acontecer.
Deixa eu te dizer uma coisa: haverá um favorecimento de Deus sobre a tua vida. E esse favorecimento fará com que aqueles que ainda são empregados, funcionários, assim dizendo, Deus vai começar a mover o coração de cada um dos supervisores, gerentes e chefes para levantar você no meio de uma multidão, porque eles vão começar a perceber de que existe uma bênção sobre você e que fará com que aquele lugar seja marcado por aquilo que você faz. Meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida nesse ano 2022 que algo da parte de Deus vai se manifestar de uma forma tão intensa, tão rápida, que as pessoas não poderão te resistir. Jacó então começa ali a prosperar o rebanho de Labão. Por quê? Porque existia algo sobre ele. Não é o lugar, não são as coisas, é quem está lá, é quem se move lá, é como você se move naquele lugar, meu irmão. Entenda uma coisa, olha isso. A Bíblia diz aqui, olha o que a Bíblia diz, versículo 37, Jacó pegou os galhos verdes, amendoeira, plátano, e neles fez listras brancas. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje? A forma com que vai fazer com que o seu resultado seja conforme você quer, não depende como Deus vai fazer, não depende como o diabo também vai querer se manifestar para parar, depende como você vai mover Deus que está em você. Às vezes nós esperamos Deus realizar coisas, e Deus está esperando com que você mova o poder dele sobre algo. Então a Bíblia diz aqui que ele começou a descascar, ele começou a montar o cenário. Irmãos, o que nós precisamos perceber como cristãos é que nós podemos desenhar o nosso futuro olhando como nós queremos, quanto nós queremos, o que vai vir para nossa mão, o que vai se manifestar sobre aquilo que nós estamos fazendo. O problema é que muitas pessoas estão esperando Deus, porque estão achando que Deus precisa abençoar, quando na verdade a bênção está sobre você. O grande problema é que nós estamos esperando com que algo externo se manifesta, mas a Bíblia diz algo muito claro, que existe sobre nós a bênção de Deus. O que vai fazer você enriquecer, meu irmão, é o quanto você propõe ser inspirado para começar a impactar o lugar onde você está. Deus vai começar a derramar inteligência sobre o povo dele. Deus começará a dar inspirações, até que você comece a trazer da onde não tinha para começar a ser. Quando não existia, comece a existir. Aonde não era visto, comece a ser visto. Meu irmão, Deus vai começar a chacoalhar as suas finanças, até que você veja a multiplicação dele. Você vai se perguntar, mas de onde veio? Mas como aconteceu? Meu irmão, só podia ser Deus. Ele vai começar a impulsionar você, até que você toque em coisas que você ainda não tocou, meu irmão. Imagine só, aquele rebanho começar a olhar para um desenho que o homem faz. Eu me lembro que alguns anos atrás, um casal me procurou e disseram assim: pastor, nós queremos tanto um carro. E eu disse para eles assim: aonde está a sua fé para isso acontecer? Até que ponto você está decidido crer para isso se manifestar? E eles disseram: nós estamos prontos esperando. Eu falei assim: então pare de esperar, comece a criar o cenário. A primeira pergunta que fiz para eles: existe uma garagem na sua casa? Eles disseram: existe. Eu falei assim: então todos os dias você vai sair pela porta de lado, como se o carro estivesse ali. Eles olharam para mim e disseram: mas pastor, mas isso é loucura. Eu falei: sim, a Bíblia diz que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. A Bíblia também diz, em Hebreus 10:23, ele nos ensina que nós precisamos declarar sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E um olhou para o outro e eles disseram assim: nós vamos começar a fazer isso. E eles começaram, primeiro dia, eles começaram a passar: amor, não esquece do carro. E eles começaram a passar de lado, como se o carro estivesse lá. E as pessoas começavam a passar, a olhar para eles e disserem assim: olha, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão passando assim? Ai, obrigado. Por que vocês estão passando de lado? E eles começaram a dizer: porque nós já estamos vendo nosso carro aqui. E as pessoas começavam a rir deles.
E passaram-se outro dia, e outro dia, e outro dia, e eles tendo atitudes de fé. Quando foi num determinado dia, eles me procuraram e disseram assim: pastor, precisamos te dizer uma coisa. Eu falei: pode falar. O carro chegou. E hoje, de fato, nós precisamos passar de lado. Meu irmão, entenda uma coisa. O que vai fazer a bênção de Deus se manifestar, porque você já é abençoado, mas o que vai fazer ela se manifestar em você, se materializar em você, é o quanto você dispõe a olhar para uma situação e acreditar de que você sempre estará pronto para tocar em coisas que as pessoas não estão querendo crer. Nós precisamos começar a crer, nós precisamos começar a ousar a crer mais, porque a partir do momento que você começa a colocar a sua visão para despontar a provisão começará a te perseguir, até que ela comece a grudar em você, dizendo: eu não posso mais sair do lado dele, porque ele sempre vai enxergar coisas maiores. Quantos lembram, irmãos, que a Bíblia diz sobre Abinadab e Obed-edom, lá em 1 Samuel? A Bíblia diz que passam-se 20 anos a arca ali na casa de Abinadab, e a palavra Abinadab significa coração generoso, mas dentro desses 20 anos nada aconteceu, nada se manifestou. Por quê? Porque o coração dele não estava em considerar aquilo que estava sobre ele. A arca representava a presença de Deus, e ali a bênção de Deus. E quando Davi tira a arca de lá e coloca na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Obed-edom era um geteu da terra de Gate, um povo amaldiçoado da terra de Golias. E a Bíblia diz que Obed-edom, ele morava à beira da estrada de Jerusalém. As pessoas que moravam à beira da estrada de Jerusalém eram consideradas pessoas pobres, miseráveis. E quando a arca chega sobre a casa daquele homem, a primeira coisa que ele faz é começar a considerar aquilo que estava sobre ela, que era a bênção de Deus em sua presença. Obed-edom significa escravo. Não havia como aquele homem ser abençoado, não havia como as coisas começarem a acontecer, mas havia um coração disponível para atrair aquilo que não podia acontecer. Meu irmão, eu não sei se você está satisfeito com o quanto você tem, mas eu quero te trazer uma boa notícia. Deus fará você começar a perceber que Ele pode multiplicar quando a sua mentalidade começar a se desprender daquilo que é limitado, e você começará a despontar uma crença ilimitada. Então a Bíblia diz que quando a arca chega na casa dele, a Bíblia fala que em 3 meses os seus animais começaram a procriar, a sua terra começou a crescer o plantio, a sua casa começou a despontar na bênção de Deus. Por que isso aconteceu? Porque havia alguém que não estava olhando com olhos comuns, que não pensava comumente. Meu irmão, a primeira coisa que o crente precisa fazer para entender como as coisas vão acontecer é se desprender de uma mentalidade que limita ele. Segundo Coríntios 10, capítulo 4, diz: as armas com as quais nós lutamos não são carnais, são espirituais, para desfazer fortalezas. O que são isso? Os seus pensamentos. Porque em primeiro lugar você precisa entender que você é abençoado. Em segundo lugar você precisa entender a sua fé, ela precisa estar ligada a algo que vai te dar visão para materializar aquilo em provisão. A nossa fé precisa sempre estar ligada a algo. Quando você começa a pegar uma visão dentro de você, você começa a trazer o futuro, ainda estando no presente. Marcos capítulo 11, 24 diz: porque tudo quanto pedires orando, crendo. Ele não diz de dia, de data, de tempos, ele diz o quanto você ora hoje crendo. Então quando você começa a se levantar na crença, na visão, na palavra, na oração, você é o primeiro a atrair aquilo que está no futuro para o teu presente, meu irmão. Eu não sei você, meu irmão, nós estamos no segundo dia do ano, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, não espere o tempo passar para você começar a declarar algo que você pode trazer para o seu dia de hoje. Há um fluxo da parte de Deus que vai começar em
as suas palavras, até que você comece a perceber dentro de você de que existe um poder rotativo para começar a trazer coisas inesperadas. Todos os dias Deus dará uma nova provisão à tua vida. É por isso que Jesus disse: orai dessa forma. E ele diz sobre o Pai Nosso. Mas existe um trecho da oração que ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A provisão que você precisa para hoje está hoje. Amanhã será uma nova provisão. Deus está impulsionando a nossa vida nesses últimos dias, para que a igreja de Deus, ela comece a se despontar em tudo que ela fizer. Irmãos, entenda uma coisa: quando você começa a considerar essa presença, a bênção de Deus começa a trazer para você inspirações por meio da tua fé, até que você comece a trazer criações, visões, até que as coisas que não existiam, elas começam a fazer parte da sua vida, e as pessoas começam a perguntar: mas como isso? Mas como isso se manifestou? Mas você não tinha essa condição, meu irmão. Não é sobre condição, é sobre posição. Não é sobre ter, é sobre ser. Porque quando você começa a atrair isso para dentro de você, a bênção de Deus, ela começa a se despontar, até que você passa a ser uma logística ambulante em tudo que você faz, irmão. Eu nunca vou me esquecer quando o Kenneth Copeland, ele disse em uma das suas pregações, ele disse o seguinte: olha, nós somos um centro de distribuição ambulante. Por que ele disse isso? Porque o centro de distribuição é ele quem decide para onde vai, o quanto sai, o quanto entra. Meu irmão, é você que decide. De repente você pode estar se perguntando nessa noite: mas pastor, não é Deus que me abençoa? Não, Ele já te abençoou. O quanto você começará a trazer níveis de resultados sobre aquilo que você tem, depende do quanto você crê no poder que opera em você. Ora, aquele que é poderoso para fazer, Efésios 3:20, muito mais, segundo aquilo que eu peço e penso, segundo aquilo que eu peço e penso, segundo aquilo que eu peço e penso. Eu acho que você não entendeu, meu irmão. Deus, Ele faz infinitamente mais segundo aquilo que você pede ou pensa. Aonde está a provisão e a manifestação do poder de Deus? Quando você pede ou pensa, Ele traz muito mais. Está na hora de nós começarmos a atrair tudo aquilo que não existe para nós, irmãos. Porque quando você começa a atrair, a bênção de Deus começa a perceber, a entender de que existe alguém à altura dos pensamentos de Deus. Então começa tudo a se alinhar, se manifestar, até que a sua mente começa a se desprender do resultado comum, daquilo que é mediano, até que as suas mãos comecem a pegar em coisas, irmãos. Está na hora de nós começarmos a pegar em coisas grandes. As coisas grandes são para vocês. 2022 será um ano de impulsionamento da parte de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora imagino eu, aquele homem chamado escravo de um povo amaldiçoado, começar a olhar para a presença de Deus, que vinha por meio daquela arca, e tudo começa a se despontar na vida dele. Mas agora eu tenho uma boa notícia para você: a arca de Deus hoje é você. Se a arca era algo considerado como uma coisa mais importante naquele tempo, a Bíblia diz que quando Deus ele cria o homem, lá em Gênesis 1:27, Ele sopra dentro do homem a sua própria vida. A coisa começa a se inverter. Por quê? Porque agora o que carrega a presença de Deus é você. Então se você carrega a presença de Deus, a bênção está sobre você. A bênção não é aquilo que se manifesta fora, é aquilo que você carrega dentro. Por isso que quando Ele colocou o ágio em você, a palavra em você,
Ele te deu autonomia para você multiplicar e frutificar e ter domínio. Esse domínio está sobre a voz de alguém que se levanta. Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e elas são vida. Nós não podemos recuar diante da bênção, nós não podemos retroceder, irmãos, porque quando você começa a trazer uma visão aguçada da parte de Deus no teu espírito, você conecta uma visão da parte dele. Então você começa a liberar uma palavra, e você está vendo algo que ninguém está vendo. As pessoas estão achando que você está apenas imaginando, mas elas não estão sabendo que você está gerando algo que vai sair de dentro de você. Irmãos, a Bíblia diz aqui que Jacó, quando ele colocou diante daqueles animais, aqueles galhos riscados, a Bíblia diz que eles começaram a ficar prenhe, que vem da palavra gestação, ou gerir algo de dentro para fora. Então a Bíblia diz que quando ele desenha aquilo, vamos imaginar que seja isso, Jacó disse: eu vou desenhar, não tem como nascer, mas vai acontecer, porque eles vão olhar para aquilo que eu desenhei. Deixa eu te dizer uma coisa, Diego. Há 2 dias atrás Deus me disse que Ele vai impulsionar nesse ano de 2022 coisas tão grandes. Haverá o dobro sobre você. Alguns meses atrás, dentro do seu coração, já estavam vindo palavras como o dobro, o dobro, o dobro. Hoje é o dia em que Deus está liberando sobre você o dobro, em todos os níveis, em todos os sentidos. Você vai tocar no dobro, no dobro, no dobro. Dobro da unção, dobro do conhecimento, dobro nas finanças. Deus vai impulsionar nesse ano de 2022 algo histórico sobre você. E eu vejo como se houvesse uma avalanche vindo ao seu encontro, e nessa avalanche, todas as coisas contidas nas palavras que você vinha dizendo em 2021. Se prepare para o dobro. Se prepare para o dobro. E eu vou te dizer uma coisa: há uma chama que será soprada em você, que será soprado em você. Eu nunca vou esquecer quando o irmão Reigo estava pregando, e eu estava ali assistindo aquela pregação, e ele começou a liberar palavras que, quando você começa a considerar o profeta, você recebe daquele galardão. Eu estava naquele culto vendo aquele mover de Deus, e algo começou a ser atraído para a minha vida, e eu vou te dizer uma coisa: eu vou soprar sobre você. Há um calor do Espírito subindo, borbulhando dentro de você, e você vai se mover como nunca antes. Essa unção que está entre eu e você é como se fosse uma tomada sendo colocada para um carregamento novo. Suas baterias, elas serão recarregadas hoje. Recarregadas hoje, recarregadas hoje, recarregadas hoje, recarregadas hoje, recarregadas hoje, Diego, recarregadas hoje. Há um fluir do Espírito te recarregando aqui hoje, hoje, recarregado para 2022, para fluir no poder do meu Espírito, para ver coisas extraordinárias se movendo. O que você precisa, irmão, é começar a ver. Deus, quando forma o homem, Ele diz: eu vou formar o homem à minha imagem. Para que Ele fez você e eu a imagem dEle? Para que nós pudéssemos imprimir a vontade de Deus na terra. A Bíblia diz em Atos 10:38, Hebreus 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Deus ungiu a Jesus para Jesus ser usado como Deus.
A própria representação de Deus na terra é você por meio da unção dele, por meio da bênção dele. Quando os desafios olham você, são eles que têm medo, não você. Porque a bênção de Deus se move sobre você, a multiplicação da posse se move sobre você, assim como Jacó multiplicou os rebanhos de Labão. Aonde você chegar, aqueles lugares serão multiplicados por causa da graça, do poder, da bênção de Deus que está se movendo sobre você. Está sobre você, não está sobre a condição, não está sobre o quanto você ganha, está como você se move. Ministério de música, suba aqui por gentileza. Há algo sobre você. Há algo sobre você. Deuteronômio 28, por favor. Se puder colocar na tela, por gentileza. Deuteronômio capítulo 28. Olha o que diz. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente sobre todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Próximo, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Olha só, está falando sobre nós. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Próximo, a sua cesta e a sua amassadeira, você está perdendo a oportunidade de dizer amém. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 sairão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Sabe qual é o segredo para tudo? Ah, mas Deus ainda vai liberar? Não, é só você obedecer. Salmos capítulo 115, versículo 16 diz: o Senhor é o dono dos céus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra está para você prosperar, a terra está para te servir você, a terra está para dar fruto, multiplicação, colheita. Tudo isso está sujeito a vocês. Quando você começa a despontar uma imagem, Deus começa a mover por meio daquilo que você desenhou. Eu tenho uma boa notícia para você, mais uma. Você nasceu para dar certo. O diabo sabe que existe um decreto sobre você, que você é próspero, que você é abençoado, que você anda em saúde divina, que você nasceu para reinar. O diabo sabe de tudo isso. O diabo sabe de tudo isso. Ele tenta paralisar, por quê? Porque ele sabe aonde está localizado os céus, é dentro de você. Os céus estão localizados aonde nós estamos. Eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia diz que os céus dos céus pertencem a Deus, mas a terra Ele te deu. Quando você andar por aí, você tem que andar assim: aqui é meu, aqui é meu, aqui é. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Há muitos anos que eu conheço esse casal, e dentro de uma casa, o apóstolo de vocês e a pastora de vocês diziam assim: aumenta um pouquinho o ar, porque está quente aqui. Sabe por que eles diziam isso?
Não é porque eles não tinham o que fazer, é porque eles sabiam que o ar ia chegar neles. Sabe como você atrai as coisas de Deus? Quando você começa a acordar pela manhã e dizer: aqui é o lugar que prospera porque eu estou aqui. Quando Jacó desenhou aquelas madeiras, ele desenhou sabendo que a bênção de Deus estava sobre ele, não sobre Labão. Irmãos, quando você sabe o que você carrega, é por causa de você que Deus se manifesta. É por causa de você que as coisas começam a chegar na tua mão. Não é porque Deus resolveu te abençoar, não, irmãos. É porque Ele sabe que é em você. É em você que Ele depositou. Está em você. Eu fico imaginando às vezes Deus lá em cima dizendo: é sobre ele, é sobre ela. Será que ele percebeu que tudo está neles? Agora imagine um homem provocar a genética em animais. Se Jacó provocou isso nos animais, por que você não provoca sobre sua conta? Olha para tua conta e começa a ver. Meu Deus do céu. Se Jesus fala com uma figueira, ela escuta ele. Se Jacó fala com a madeira, os animais engravidam e começa a acontecer do jeito que ele viu, pintou, desenhou. Por que você não olha para a sua conta hoje? Abre o aplicativo, está vermelho, começa a falar. Eu vejo você enriquecendo dia após dia. Eu vejo os maiores valores entrando aqui. Eu vejo os maiores depósitos, os maiores piques. Só não enriquece quem não se vê grande. Quando Golias disse a Davi: eu vou pegar esse baixinho aí. Saul foi o primeiro a dizer: cara, não vá contender com o gigante, você vai morrer. Ele é treinado com força, escudo e espada. O bicho é forte. Pega a minha armadura e coloque em você. Ele tentou fazer de tudo para ver se Davi recuasse. Mas a primeira coisa que Davi disse foi: ele vem com escudo e com espada, eu vou no nome do Senhor. Ele não tinha nada nas mãos a não ser um afundo, um estilingue. Mas a Bíblia diz que ele começa a pegar 5 pedras lavadas. E porque ele disse eu vou no nome, ele pega 5 pedras que representavam todas as habilidades de Cristo. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele começa a trazer o nome para aquelas pedras que representavam a força do Senhor naquilo que ele fazia. Quando você traz para o teu cenário, teu inimigo olha para você e diz: eita, peraí, eu achava que era ele, mas é Deus. Você começa a atrair para o teu cenário coisas que o teu inimigo não esperava que você ia tirar da cartola. É noite, é mês, é ano de você provocar o teu resultado e ir para dezembro descansado. Não ir para dezembro estressado, endividado. Eu vou mexer com você aqui sim, porque você precisa entender que o maior opera em você. Você precisa olhar para a trajetória de 2022 e dizer: se Jacó transformou a genética, eu vou mudar tudo que está ao meu redor.